Ah, ah. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Professor Pablo aqui, passando para dar uns recadinhos antes de iniciar e passar a palavra para o professor Lucas para essa disciplina de tendências educacionais e contemporânea. Bom, pessoal, nessa quinta-feira, em razão do feriado, a aula vai ser gravada, mas ela vai estar disponível para vocês na hora, no horário que ela aconteceria normalmente, tá bom? Vou aqui, ó, compartilhar minha tela para alguns recados iniciais que a gente passa toda a aula. Então, aqui, ó, segunda semana, iniciou essa semana, a gente teve liberação de atividades, da atividade 2 e 3 de estudo. Então, entrem lá, vejam a atividade, não deixem para a última hora. Beleza, pessoal? Acredito que os recados sejam só esses. Uma boa aula para vocês. E qualquer coisa, mandem as dúvidas lá no Fale com o Mediador, que eu vou estar lá para responder vocês. Beijão e até uma próxima. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dr. Lucas Benatti. Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Tendências Educacionais Contemporâneas. Esse nosso encontro está sendo gravado, então é um encontro assíncrono, mas nós daremos continuidade às nossas discussões iniciadas na semana passada. Gostei muito da participação de vocês, fiquei muito feliz assim com a interação, com as reflexões que vocês trouxeram, principalmente porque nós estávamos pensando sobre a constituição da escola. Como é que a escola se forma, qual que é a origem da escola, qual é a identidade da escola, entendendo principalmente que na contemporaneidade essa identidade ela vai se dar dentro de uma situação de crise, então não é fácil pensar qual que é o papel da escola dentro dessa dimensão contemporânea, pensando a sua inserção, pensando principalmente quais são os seus objetivos, quais são os seus fundamentos, aquilo que se espera da escola.
E aí a gente foi caminhando então nesse percurso, entendendo quem eram esses sujeitos, quem são esses sujeitos da educação, quais são os objetivos que esses sujeitos da educação vislumbram para essa instituição tão importante na formação humana. Então, nós estamos falando essencialmente aqui de um processo de ensino-aprendizagem e, sobretudo, sobre a formação do cidadão do futuro. Então, quem é que nós queremos formar? Quem é que nós queremos preparar para o amanhã? Então, realizarmos essa pergunta, né, sobre os objetivos da escola, sobre os sujeitos que constituem esse espaço, nos permite dar um vislumbre melhor sobre esse processo de constituição histórica, esses atravessamentos que perpassam o surgimento da escola e principalmente os seus encaminhamentos. No nosso último encontro, na semana passada, a gente começou a entender em que contexto que surge a escola e justamente fazendo essa aproximação com o contexto histórico, entendendo qual era ou quais eram os objetivos esperados dessa escola. Por que é importante a gente realizar esse percurso? Porque é uma forma de conseguirmos ter uma compreensão sobre as dinâmicas atuais da escola, as dinâmicas atuais do processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, qual é o nosso compromisso como professores. Aquilo que eu sempre comento com vocês, nós vamos educar para transformação social ou nós vamos educar para conformação social das pessoas? Então, essa reflexão ela é extremamente pertinente. Na semana passada, a gente começou a entender um pouco mais sobre esse processo de quando surge essa necessidade de uma escolarização pública, essa ampliação mesmo dessa formação escolar. Cheguei a comentar com vocês, aqui eu só estou dando uma retomadinha ainda, tá, pessoal? Cheguei a comentar com vocês sobre essa relação dos meios de produção com esse condicionante dos processos formativos. Então, esses meios de produção e o que se espera das pessoas dentro desse contexto social e principalmente dentro dessa dinâmica política e econômica que alicerça essencialmente uma constituição ideológica sobre aquilo que se tem uma projeção, uma perspectiva de futuro, né? Quem é o sujeito do amanhã? Que é essencialmente essa pergunta que nós estamos fazendo aqui. E principalmente o compromisso que nós precisamos ter enquanto professores. Quem é que eu estou formando para o amanhã, né? Esse sujeito ele tem essa capacidade de compreender o passado, transformar o presente justamente para vislumbrarmos uma outra sociedade, uma outra cultura. Será que eu estou conseguindo elaborar esses mecanismos para que isso seja possível? E aí eu comentei com vocês que essa necessidade de uma formação pública, dessa ampliação, né, dessa formação escolar, ela se dá nessa passagem, nessa virada dos processos que antes eram artesanais para a manufatura. Então, essa saída desse sujeito do campo, esse sujeito que antes tinha um conhecimento de todas as etapas do processo produtivo e que depois, na sequência, ele se torna um sujeito especializado no seu ofício. Essa especialização, inclusive, ela vai contribuir depois para o aprimoramento dos instrumentais de trabalho que levaram justamente à Revolução Industrial e ao trabalho industrial, né? Esse trabalho na grande indústria, esse trabalho relacionado à maquinaria, então esse sistema de produção industrializado. Nesse momento, eu cheguei a comentar com vocês também sobre a degradação intelectual nunca antes vista na história. Então, talvez aquele sujeito que tinha uma espécie de ignorância, mas uma ignorância relacionada a um contexto cultural mais amplo e a um domínio de determinadas especialidades, agora é um esvaziamento, é uma alienação completa do conhecimento desse sujeito. Ele não tem um domínio sobre o instrumental de trabalho, porque ele é extremamente mecanizado, o próprio nome já diz, ele é instrumental, então ele só precisa saber operacionalizar essa máquina, ele não tem mais um conhecimento do fazer, do saber fazer, como acontecia em outros momentos, seja no processo artesanal, seja no processo ali da manufatura. E agora ele também não tem nenhum tipo de formação intelectualizada, acadêmica ou universitária. Então é um momento de uma degradação, uma grande degradação mesmo intelectual, moral. Cheguei a comentar com vocês também que o professor ele precisava só saber ali escrever o próprio nome, né? Então não era necessário se ter uma formação acadêmica.
Só que com o passar do tempo foi se percebendo que esse sistema, esse modelo, ele não dava conta, não haveria possibilidade dele permanecer e perpetuar-se durante muito tempo, porque essa degradação intelectual, ela leva a um empobrecimento, e aqui não é só um empobrecimento intelectual, mas um empobrecimento material da cultura. E dentro de um contexto capitalista, para que as coisas funcionem, eu preciso que as pessoas elas tenham minimamente condições de consumo para que o sistema ele se organize. Tanto que uma das motivações para as crises econômicas que nós tivemos no início do século passado, como por exemplo a crise de 1929, era justamente porque se produzia muito, se tinha essa produção de um excedente, mas as pessoas elas não tinham condições de consumir esses próprios produtos. Né? A mão de obra era muito barata, o trabalho era muito extenuante, então você não tinha nem dinheiro nem tempo para consumir. E é pensando justamente nisso que nós vamos ter uma das mudanças mais significativas, que é uma virada ali ainda dentro desse sistema da maquinaria industrial, mas é essa virada da compreensão do capitalismo também como não somente como um modo de produção, mas também como um estilo de vida com o Fordismo, tá? Mas para a gente chegar dentro desse processo, né, de concepção do capitalismo, dos meios de produção, a partir dessa dinâmica estrutural da vida, mais ampliada do que necessariamente apenas nesse contexto de um chão de fábrica. Anteriormente, nós tivemos um trabalho muito significativo do Frederick Taylor, e ele vai desenvolver um dos primeiros tratados acadêmicos nesse sentido da administração, né? O livro se chama Princípios da Administração Científica, e vai caracterizar um momento muito específico de expropriação do saber operário, do saber do trabalhador. O que o Taylor ele traz ali de inovador dentro desse contexto de construção ou de produção, dentro desse sistema produtivo? Esse trabalhador, por mais que ele havia se expropriado do seu trabalho, do seu saber fazer, ele ainda detinha ali minimamente uma organização entre, né, um sindicato, uma organização num sentido de estruturação mesmo dos ofícios. E aí agora, com essa sistematização sendo feita por um terceiro, é como se houvesse uma separação entre o sujeito que faz, então esse sujeito que tem essa força física, do sujeito que pensa os processos produtivos. Então, por mais que houvesse essa expropriação do saber, esse trabalhador, o que faz, o que tem essa força produtiva, ele ainda estava envolvido no sistema produtivo, de organização do sistema produtivo. Quando Taylor postula então seus princípios da administração científica, ele expropria esse trabalhador desse saber, desse conhecimento, fazendo com que esse trabalhador e a organização do trabalho ela estivesse apenas relacionado com uma estrutura direta do fazer. Então, existe alguém que vai pensar, alguém que precisa ter uma boa formação, inclusive para que se tenha ali uma boa lucratividade, para que se torne mais efetivo esses processos produtivos, e existe alguém que só vai reproduzir. Por que era importante esse processo? Se eu tenho um problema, se está ocasionando ali algum desgaste, algum conflito com o trabalhador, esse trabalhador ele é facilmente substituível. E aí, na sequência, vem um outro trabalhador sem precisar necessariamente repensar todo o sistema produtivo, porque essa organização já foi feita por uma outra pessoa. Então, a substituição do trabalhador no processo, na cadeia produtiva, também se tornava mais fácil. É aí que nós vamos ter a seguinte organização. Então, esse trabalhador e a sua força de trabalho são substituídos pelo emprego das máquinas, uma característica também da grande indústria. A administração científica estabelece uma cisão profunda entre o planejamento e a execução do trabalho, até para que seja fácil a substituição desse trabalhador. Então pense aí você no seu ofício hoje. Muito provavelmente não foi você quem pensou a organização, esse sistema de trabalho, aonde é que você está exercendo a sua função. Caso seja necessário a sua substituição, uma outra pessoa vai entrar no seu lugar e vai dar continuidade a esse sistema, a essa organização do trabalho.
Então, o saber do trabalhador é confiscado para o uso exclusivo do capital. Você tem esses produtos que são padronizados, porque é uma tendência aqui da industrialização. Os custos de produção também diminuem por capitalista, existe esse aumento da mais-valia, e o conhecimento intelectual científico precisa ficar na mão de poucos, justamente daqueles que planejam, daqueles que organizam. A massa precisa ser instrumentalizada somente para operar as máquinas. E essa vai ser uma característica, essa vai ser uma tendência desse sistema produtivo capitalista presente até os dias de hoje. Então você educa muito bem as lideranças, você dá uma boa formação para aqueles que serão os chefes, os líderes, as pessoas que terão cargos ali importantes para que se pense esse sistema produtivo, a organização desse sistema produtivo. Agora, o trabalhador, quem está no chão da fábrica, esse sujeito do fazer, esse precisa ter apenas uma formação instrumentalizada, porque ele precisa apenas repetir um processo que foi pensado por uma outra pessoa. Então, tentem agora imaginar, fazer essas correlações históricas com a escola do presente, com as formas escolares, com as propostas pedagógicas que nós temos atualmente. Será que essa organização da escola não está favorecendo exatamente esse mesmo mecanismo? Então, para as classes populares, eu vou destinar justamente essa formação instrumentalizadora. Agora, para as lideranças, essas sim precisam ter uma boa formação. Essa característica dessa cisão entre o fazer e o pensar, ela vai se acentuar ainda mais no Fordismo. Porque o que o Henry Ford ele vai perceber, inclusive conectando com aquilo que eu comentei com vocês sobre o funcionamento do sistema capitalista. Para que esse sistema ele funcione, eu preciso que o dinheiro circule. Preciso fazer com que as pessoas elas tenham acesso ao consumo, porque sem consumo eu não tenho, consequentemente, né, pessoas que vão adquirir esses produtos que foram, né, ali produzidos dentro desse sistema econômico. Então, o que o Henry Ford faz? Primeiro, ele diminui a jornada de trabalho dos seus funcionários. É ele quem estabelece, por exemplo, uma jornada diária de 8 horas ou 40 horas semanais, que é a jornada de trabalho basicamente que nós temos até os dias de hoje, né? Então, ele estabelece essa jornada de trabalho de 8 horas diárias. Ele aumenta o salário dos seus funcionários. Por que o Henry Ford faz isso? Porque ele consegue perceber o seguinte: se esse trabalhador não tem tempo para consumir, então precisa trabalhar menos, porque é no tempo livre dele que ele vai comprar, porque é no tempo livre dele que o próprio lazer pode ser uma mercadoria, que eu posso vender o lazer, né? A gente tem que lembrar que aqui estamos falando num contexto, né, que avança até a década de 60, no momento desse boom da industrialização, dos meios de comunicação, dos aparatos midiáticos, do cinema, da televisão. Então, o próprio lazer começa a ser tomado por essa dinâmica também do capital, certo? Então, esse sujeito ele precisa ter tempo livre para consumir, porque se ele não tem tempo livre para consumir, como é que ele vai comprar esses produtos? E aí a gente precisa lembrar que não tem as mesmas facilidades de compra como hoje em dia, que você não precisa sair da sua casa para comprar, né? Então esse sujeito precisava se deslocar até uma loja para consumir. Então exigia muito mais tempo desse sujeito para se dedicar ao processo de aquisição de bens e de serviços, certo? E esse sujeito também precisa ter dinheiro para consumir, porque dinheiro gera dinheiro. É assim que funciona um sistema. Então ele dá esse aumento de salário para os seus funcionários, facilitando então esse processo de uma industrialização massificada. Tanto que é aqui que nós começamos a chamar de cultura de massa, né? É nesse momento que surge essa ideia da cultura de massa, de um processo de produção em massa. Eu trouxe aqui uma imagem do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas acho que vale a pena vocês assistirem, porque reproduz muito bem esse sistema de produção fordista. Então, um sujeito que ele apenas reproduz um movimento ali e é facilmente substituído porque esse processo já iniciou ali com o Taylorismo, certo? Então, esse sujeito que só precisa saber operacionalizar um determinado ali instrumento de trabalho. Ele não precisa ter um conhecimento muito amplo. Quem vai ter um conhecimento, uma formação mais ampliada é quem vai pensar a organização, esse sistema de trabalho, não quem vai realmente estar ali trabalhando.
Esse é o momento, pessoal, em que, pedagogicamente falando, começa-se a popularizar as tendências tecnicistas na educação e behavioristas no campo da psicologia da educação, nesse sentido de condicionar a conduta das pessoas. Era necessário se ter uma psicologia da educação sendo constituída, não é à toa que Skinner vai desenvolver essa ideia de uma máquina da aprendizagem, certo? Nesse sentido tecnicista mesmo, de preparação de mão de obra para o trabalho, mas também nesse sentido comportamental, porque como esse sujeito ele vai precisar ali repetir constantemente as mesmas ações cotidianamente, eu preciso então instrumentalizar pedagogicamente, preparar esse sujeito pedagogicamente para este mercado de trabalho. É aí que a organização da escola começa a ter contornos fabris. Eu não sei se vocês já pararam para fazer essa reflexão, e aqui não é uma reflexão necessariamente sobre pontos positivos ou negativos, mas uma reflexão necessária sobre como que as escolas elas possuem um funcionamento muito semelhante com de empresas, de fábricas, principalmente de fábricas. Então você toca um sino para entrada, para saída, nesse contexto do chão de fábrica também é muito comum esses sinais de sirene. Você tem esse ordenamento em filas, você tem um condicionamento da aprendizagem. Nesse contexto aqui, quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, o que é mais importante não é nem o aluno, nem o professor, mas é justamente esse material didático. Então, o bom aluno é aquele que melhor consegue reproduzir esse material, né? Então, os horários de entrada, os horários de saída, esse condicionamento disciplinar que é muito semelhante a um condicionamento disciplinar das fábricas, né? Muito semelhante a esse condicionamento disciplinar das empresas. É uma forma de preparar esse sujeito para o mercado de trabalho, né? Ele saber entrada e saída, por aí vai. Isso faz com que a gente repense também sobre como que algumas escolas tem se organizado hoje, como que alguns alunos também têm reagido hoje a esse componente disciplinar, principalmente porque hoje a gente também vivencia outros meios de trabalho, onde você tem essas possibilidades, como por exemplo de home office, você tem essa possibilidade de uma maior flexibilidade frente a essa organização disciplinar. Então aqui mais uma síntese, né? O emprego das máquinas domina todas as etapas de produção, o próprio trabalhador precisa tornar-se essa máquina obediente, por isso essa ideia do behaviorismo, por isso essa ideia do comportamental, eu vou lidar com esse comportamento do sujeito. Existe uma grande especialização do trabalho, cada trabalhador desenvolve apenas uma pequena parte do processo de produção, sendo facilmente substituível nessa cadeia. Esse processo que já havia iniciado ali com o Taylorismo, hoje eu acho que talvez seja um discurso até muito simples, né? Todo mundo é substituível, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Uma produção em massa, consumo de massa, essa estetização do consumo e do capitalismo, entendendo que os meios de produção capitalista eles não se restringem apenas nesse contexto produtivo material, mas de organização da própria vida. Existe um aumento da produção com esse aperfeiçoamento das máquinas, diminuição da jornada de trabalho, né? O trabalhador precisa ter tempo livre para consumir. Os custos de produção também diminuem para o capitalista, aumento da mais-valia. Aqui é importante a gente notar que, pedagogicamente falando, também se tem um incentivo muito grande para o desenvolvimento de pesquisas. E aí, principalmente pesquisas que possam dar algum retorno dentro desse contexto de produção, tá? Formação instrumental e tecnológica para preparar para o mercado de trabalho e também para o consumo. Esse modelo, pessoal, o fordista, ele funcionou até mais ou menos ali a década de 80, ele começa já a entrar em crise um pouquinho antes, quando essa rigidez, esse componente disciplinar começa a entrar em choque com a própria flexibilidade, com os mecanismos tecnológicos, com essas relações assimétricas que começam a envolver também outros mercados. Então você tem emergência de mercados econômicos antes que não tinham esse mesmo destaque. O Fordismo é um exemplo do poder econômico norte-americano e que agora começam a aparecer, que começam a disputar uma necessidade também do público consumidor, buscando cada vez mais a personalização desses produtos, a personalização desses serviços. O que faz com que esse modelo massificado
mercado, esse modelo onde tudo é padronizado, onde tudo é condicionado, onde tudo é disciplinarizado, certo? Comece a ruir. Tanto é que nós começamos então a pensar desse sistema de produção de massa num sistema de acumulação flexível, marcado pela tecnologia, marcado por uma intensificação desse conhecimento técnico científico que vai se tornar justamente essa ferramenta-chave aqui na competição entre as empresas. Então, uma corrida tecnológica, é uma corrida nesse sentido de desenvolver novas inovações, de se buscar novos mercados, de se desenvolver novos sistemas, de aperfeiçoar sistemas de produção. E aí, se antes você tinha esse trabalhador que tinha essa rigidez de horário, de entrada, de saída, um compromisso ali com a fábrica, com a empresa, com a indústria, agora esse sujeito ele vive a incerteza, inclusive, do próprio trabalho. Então, se começa a flexibilizar a própria relação trabalhista. Agora ele não é mais um trabalhador empregado, agora o sujeito ele se torna um prestador de serviço, sem necessariamente ter um vínculo com a empresa. Né? A gente vê isso presente nos dias de hoje, principalmente com as plataformas que surgiram, aplicativos, né? De carros, aplicativos de restaurantes, de comidas. Então, o sujeito ele presta um serviço para a plataforma, ele não é empregado da plataforma. Da mesma forma que os restaurantes também estão ali fazendo essa mediação, da mesma forma que os motoristas também estão ali fazendo uma mediação. Então, se tem essa plataformização desse processo de trabalho. Essa plataformização também é uma característica da educação. E aí a gente vai vendo se acentuar cada vez mais esse processo de ensino-aprendizagem que depende essencialmente da tecnologia, distanciando, por exemplo, o professor do aluno. Então, esse sujeito agora ele precisa aprender durante a vida toda, como ele não vai ter um único trabalho mais para o resto da sua vida, vai ser necessário que ele faça micro de formações e que ele se forme a vida inteira, né? Então, muito provavelmente, talvez uma geração anterior à nossa, né, os pais, os avós, eles tiveram uma profissão, fizeram aquela formação e eles permaneceram a vida toda com aquela mesma profissão, exercendo aquele mesmo ofício. Hoje, a gente já não tem mais essa mesma perspectiva. Primeiro, que uma mesma pessoa às vezes costuma ter mais de um tipo de função, mais de um tipo de emprego, né? Então, às vezes ela é professora, às vezes ela também trabalha com aplicativo, às vezes ela está fazendo mais alguma outra coisa, ela está dando um atendimento. Então, essa pessoa se fragmenta também na sua atuação. Segundo, é muito comum que exista essa mudança de carreira, existe essa mudança de perspectiva. Então, o sujeito até pode fazer uma formação inicial, mas depois ele vai seguir para um outro caminho, ele vai seguir para um outro lugar e assim sucessivamente. Por isso, essa necessidade também de uma flexibilização da educação. E aí a gente começa a perceber uma tendência de aquela formação que precisava ser uma formação especializada, agora não é mais requerida. Porque esse sujeito especialista não é bom. Porque esse sujeito ele vai ter muitas atribuições ao longo da sua vida. E é difícil ele ser um especialista em uma única coisa se ele vai precisar trabalhar em muitas coisas diferentes. É aí que a gente vai vendo que esse saber aprofundado, esse saber complexo, esse conhecimento acadêmico, ele vai sendo deixado de lado, certo? Principalmente para as massas. Então existe uma parcela da elite que essa sim vai ter essa formação acadêmica, porque essa tendência desde o Taylorismo, como eu já falei para vocês, mas aqui a gente está falando sobre essa escola pública, sobre essa educação das massas, né? Então, alguns sujeitos terão essa formação especializada, porque precisa desenvolver tecnologia, porque precisa desenvolver sistemas de trabalho, por aí vai, mas a grande massa precisa ter essa formação aligerada, uma formação fragmentada, uma formação flexível. E aí a gente vai vendo isso até mesmo em documentos oficiais, como esse aqui, Aprender a Ser, um dos relatórios presididos pelo Edgar Farr, da Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que diz exatamente isso,
que agora esse sujeito não precisa mais ter um conhecimento profundo, um conhecimento científico, essa ideia do conhecer. Ele não precisa mais ter esse conhecer. Ele precisa ter habilidades, competências, inclusive nesse sentido de sobrevivência. Ele precisa ter habilidades de sobrevivência para que ele possa conseguir atuar em diferentes áreas, em diferentes campos, até mesmo para sobreviver, né? Já que agora ele não é mais esse trabalhador ligado a uma única empresa, mas ele acaba sendo um prestador de serviço. Aqui eu trouxe um trechinho para vocês, até fiz uma leitura na nossa aula passada, mas eu vou retomar aqui. Então, a era científico-tecnológica implica a mobilidade dos conhecimentos e a renovação das inovações. E por isso o ensino deve consagrar um esforço mínimo à distribuição e acumulação do saber adquirido. Ou seja, o ensino deve consagrar um esforço mínimo, deve se esforçar o mínimo possível para distribuir o conhecimento adquirido. Ainda que seja necessário evitar ali, né, neste domínio exageros, ainda coloque entre parênteses. E dar uma maior atenção à aprendizagem dos métodos de aquisição, ou seja, aprender a aprender. Correlativamente, já que será necessário rever e completar conhecimentos no decorrer de toda a existência, pode-se concluir quanto à importância da diminuição da duração dos estudos. Então, essas microformações. Eu não vou manter esse sujeito mais especialista, só que agora esse sujeito que tem essa formação fragmentada. Dos estudos se dá a articulação das iniciativas teóricas e das experiências profissionais durante os ciclos do ensino superior, hoje por vezes demasiados longos. Então está dizendo que a formação do ensino superior está sendo demasiada longa. É importante a gente ter essa compreensão crítica, porque faz com que a gente perceba o seguinte: esse tipo de formação requerida, que é uma formação aligerada, que é uma formação sem aprofundamento, que não é uma formação crítica, ela só serve de propósito para pessoas que vivem justamente nessa situação hierárquica inferior dentro da lógica de produção, né? Eles não são os donos dos meios de produção, são justamente quem precisa ser uma mão de obra barata, precisa ser uma mão de obra que não tem nem mesmo vínculo com a empresa, para que essa empresa ela não precise se comprometer nem mesmo com direitos trabalhistas, para que esse trabalhador não tenha nem consciência, não tenha nem conhecimento dos seus próprios direitos, porque assim ele não vai requerer direito algum, né? Se ele não tem profundidade de saber em absolutamente nada, ele não consegue desenvolver habilidades que são fundamentais em todas as áreas de atuação. Ele não consegue desenvolver um raciocínio lógico, porque o que ele precisa saber é muito raso, muito superficial. Esse sujeito ele não precisa ter um pensamento crítico e reflexivo. Muito pelo contrário, ele tem que ter esse saber instrumentalizador, né? Esse sujeito ele não precisa ter um conhecimento criativo, porque para ele precisa apenas encontrar maneiras de sobreviver, tá? Aqui mais uma síntese, né? Então, pensando essa relação entre saber e trabalho na acumulação flexível. Tecnologia de ponta, envolvida em todas as etapas da produção, né? Então a gente sabe desse investimento tecnológico. Requisita poucos profissionais bem formados, investindo em pesquisas para o desenvolvimento tecnológico do capitalismo. Então, algumas pessoas serão bem formadas, mas a educação das massas não. Alta capacidade de produção, mas entrega de acordo com a demanda, variedade de produtos, estetização do consumo, do capitalismo. Flexibilidade no trabalho e fim dos direitos trabalhistas, então valorização do empreendedorismo e transformação do trabalhador em prestador de serviço, então não tem mais um vínculo. Os custos de produção também diminuem para o capitalismo, né? Tem esse aumento da mais-valia. Formação científica para poucos. Aprender a aprender é a necessidade de formação ao longo da vida, uma vez que o sujeito precisará exercer várias profissões no campo do trabalho. Então, é um desvelamento sobre como que a escola, principalmente nesse contexto de educação pública, nesse contexto de educação das massas, foi se estruturando com o passar do tempo, a tal ponto que nós chegamos nessa escola de hoje, nessa escola que não trabalha mais com conhecimento, mas nessa escola que vai simplesmente trabalhar com habilidades e competências de sobrevivência,
desse professor que não é mais esse professor que tem um saber acadêmico, não é mais esse professor intelectual, é esse professor que precisa ser mediador, principalmente de conflitos sociais. Esse professor que acaba tendo mais funções na sua própria atribuição. Então, essa ideia de que ele vai exercer, inclusive, na sua própria profissão, outras funções. É um assistente social, ele é quase um psicólogo, ele precisa fazer muitas outras coisas além do seu compromisso como professor. Pensem vocês, aquele professor intelectualizado que eu disse para vocês, que tinha aquela biblioteca de referências, esse professor ele não precisava ter uma atenção nessa dinâmica da psicologia ou da assistência social, porque o trabalho dele era justamente o de ensinar. Isso não está querendo dizer, pessoal, que eu quero que o professor seja um sujeito insensível, que esse professor, então, ele não vai se importar com isso. Claro que não, não é dentro dessa lógica, não é dentro dessa estrutura de pensar, mas de conceber qual é o real papel do professor. Qual é a função desse professor na educação contemporânea? Então, esse professor agora, e eu quero que vocês façam esse exercício aqui comigo, esse professor agora lida com essa estrutura de organização da escola, com essa estrutura de organização da educação, com essas políticas educacionais, com esse sistema produtivo. E aí a gente vai criando talvez um olhar ainda mais complexo, porque a gente está falando também de gerações diferentes dentro desse mesmo ambiente. Gerações que lidam de formas diferentes com a organização cotidiana, a organização do trabalho. E aí, essa é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês no momento. Que educação nós queremos? Primeiro, pense sobre a educação que você teve. Que tipo de educação foi essa? Essa educação ela esteve enquadrada dentro dessas características que eu acabei de comentar aqui com vocês? Eu quero reproduzir essa mesma estrutura de organização da educação? Ou eu quero possibilitar uma outra forma de conceber a escola e a educação como um todo? Então, que educação nós queremos? Eu, enquanto professor, enquanto um sujeito ligado a um compromisso com o conhecimento, penso que o papel da educação é justamente esse de transformação social. Né? Somente nós educamos, somente nós somos capazes de educar. E a educação, nesse lugar, é aquela que possibilita abrir portas, abrir janelas, abrir caminhos, né? Eu estou com essa obra aqui do fundo, né, do Albert Schweitzer, que se chama Caminhada Pedagógica, né, o caminho escolar, o caminho até a escola. É um trabalho que para mim é muito simbólico, justamente porque é esse professor que caminha junto com os seus alunos, esse professor que está mostrando o caminho em direção ao conhecimento. E esse conhecimento que é a única maneira de ascensão social. Uma das formas hoje que eu percebo, um dos compromissos que nós devemos ter enquanto professores é justamente esse. A escolarização como uma forma de ascensão social. Né? Fazer com que o meu aluno esteja no ensino superior é uma garantia de que ele vai conseguir uma inserção do trabalho? Não mais, porque a gente sabe das dificuldades de se viver nesse sistema de produção flexível. Não é necessariamente uma garantia, mas é pelo menos uma possibilidade de que esse sujeito vai ter uma vida diferente, de que ele vai ter uma vida melhor. Então, é pensar a educação, os acessos na educação, como uma forma de ascensão social, como uma forma de transformação da vida. Eu não sei se vocês estão na primeira graduação de vocês, se essa é a segunda ou terceira graduação, enfim, mas eu tenho certeza que o fato de vocês estarem no ensino superior, isso já é pelo menos uma porta que possibilita uma ascensão social para vocês. Enquanto professores que vão atuar na educação básica, é justamente esse o compromisso que nós precisamos ter. Parece que tudo que eu disse até agora, né, é uma visão muito negativa, mas eu gosto de fazer essa dinâmica. Eu costumo, inclusive, organizar os meus trabalhos acadêmicos enquanto pesquisador
Parte disso que eu apresentei para vocês, dessas tabelas, todas essas tabelas, é da publicação de um artigo meu, né? Eu escrevi justamente pensando nessa relação entre os sistemas produtivos e a escolarização, né? O saber, a educação requerida. Depois eu posso compartilhar com vocês também esse artigo que eu escrevi. Fiquei muito feliz de perceber que esse é o conteúdo ali previsto também nas primeiras unidades do livro de vocês. A relação entre meios de produção, modos de produção e o saber requerido em cada um deles. Faço esse tipo de abordagem no sentido de uma consciência crítica, mas não é apenas como uma forma de denúncia. A denúncia ela é importante, então nós precisamos ter essa consciência crítica como uma forma de denúncia. Mas a gente também precisa começar a pensar em anúncios. Então, muito bem, isso tudo não está legal, não é o caminho que eu quero seguir como professor ou aquilo que eu penso que deva ser o objetivo da escola na contemporaneidade. Então, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso pensar de uma outra maneira? E é a partir de agora que a gente vai começar a pensar de uma outra maneira. Então, a gente vai começar a estabelecer alguns anúncios. Sempre que eu denunciar alguma coisa, eu tenho que fazer um anúncio de uma forma diferente. Nas nossas próximas aulas, a gente vai fazer esse percurso também, né? Vamos falar um pouco sobre algumas metodologias, como a cultura maker, o design thinking, uma proposta de projetos, a ideia de uma educação criativa, que eu particularmente gosto muito, tenho muito apreço por isso. Mas para a gente fazer esse caminho, eu preciso primeiro estabelecer aqui com vocês uma reflexão sobre esses sujeitos da educação e a cultura partilhada por cada um desses sujeitos. E para isso eu vou me aproximar de um conceito desenvolvido pelo Henry Jenkins, inclusive também está no livro de vocês, nesse sentido de concebermos uma cultura da convergência. Então, concebermos esse amálgama da tecnologia, das transformações, da cultura, da sociedade que a gente vive e principalmente os processos educativos dentro desse contexto, né? E como eu coloquei ali, essas potencialidades para a educação contemporânea. Quando o Jenkins traz essa ideia da cultura da convergência, ele está dizendo para a gente, primeiro, sobre como que hoje a gente vivencia uma integração de diferentes mídias, né? Com essa participação ativa dos usuários, ou seja, com essa participação ativa dos sujeitos. Então, primeiro ponto a se conceber aqui. Nós vivemos nessa dinâmica conectada, nós temos acessos a muitos formatos, a muitas linguagens, que possibilitam, inclusive, que nós tenhamos uma aprendizagem múltipla. Aquele sujeito que tem uma facilidade mais com a visão, aquele sujeito que tem uma facilidade maior com a leitura, aquele sujeito que tem uma facilidade maior com a experimentação. Então, esse desenvolvimento midiático, esse desenvolvimento tecnológico, permite exatamente isso, uma potencialidade dessas diferentes formas de acesso à aprendizagem, de acesso à cognição. Isso está presente no nosso dia a dia, certo? Mas de uma maneira um pouco mais comprometida pedagogicamente nos espaços institucionais, né? Nos espaços escolares. E quando ele começa a desenvolver então essa ideia de uma cultura da convergência, ele está falando justamente dessa convergência midiática, dessa participação ativa desses sujeitos, concebendo inclusive essa distinção entre esses diferentes sujeitos, né? Esses sujeitos que estão vivendo no mesmo tempo, mas que não nasceram no mesmo tempo, certo? E que justamente por conta disso possuem maneiras de ver o mundo, possuem formas de pensar a estruturação da sua vida também diferente. Então, no colégio, por exemplo, eu vou ter professores de uma geração ensinando alunos de uma outra geração, talvez professores de uma outra geração. Então, é esse contato entre diferentes formas de se pensar, de se imaginar, de se conceber uma organização da própria vida, coexistindo no mesmo espaço, né? E aí ele traz primeiro essa discussão nesse sentido da cultura, e a gente precisa sempre lembrar que dentro dos estudos culturais, a cultura são essas práticas de produção de sentido, então esse cimento que nos liga de alguma forma, né? Então, cultura da convergência no campo educacional é justamente isso que nos liga
dentro da educação. Então, isso que liga esses diferentes sujeitos dentro do espaço escolar. E aí nós temos essa ideia da convergência das mídias, né? Dos diferentes formatos, como eu já falei para vocês, do áudio, do vídeo, de uma experimentação mais interativa, por aí vai. Essa ideia de uma cultura participativa, porque todos estão interagindo nesse mesmo ambiente, e, consequentemente, uma possibilidade aqui de uma inteligência coletiva, né? A cultura ela é sempre algo coletivo, a cultura é sempre algo que se constitui nessa relação dinâmica. Eu tinha uma professora de antropologia da arte e ela trazia um exemplo assim fenomenal para a gente. Ela dizia assim: é impossível a gente se isolar, impossível, né? E a gente lá, né, pensando, como assim, professor, é impossível a gente estar sozinho, né? Como assim é impossível a gente se isolar? Se eu estou sozinho na minha casa, eu estou sozinho. E ela dizia, não, você não está sozinho. Porque mesmo que você fosse largado numa ilha deserta, sozinho, você ainda carregaria consigo as informações da cultura, para inclusive você interpretar e nomear as coisas, para que você tenha um conceito para aquilo que se chama ilha, para que você tenha um conceito para aquilo que se chama água, para aquilo que se chama areia, né? E isso fez com que eu tivesse uma percepção muito diferente sobre essas relações também pedagógicas, né? A gente só consegue viver coletivamente, a gente só consegue viver dentro desse sistema em grupo, apesar de nem sempre partilharmos de uma mesma cultura, nem sempre partilharmos esses mesmos ideais, nem sempre partilharmos das mesmas referências, né? Dentro desse contexto da cultura da convergência, então nós estamos falando dessa convergência entre sujeitos, sujeitos que pensam diferente, nós estamos falando dessa convergência, né, de linguagens, de técnicas e essa participação, então uma espécie de construção de um amálgama, certo? Entre sujeitos, linguagens e, consequentemente, inteligências. E aí nós temos algumas características interessantes aqui para a gente pensar, como por exemplo a interatividade. Então o público deixa de ser apenas consumidor e se torna produtor de conteúdo. Esse sujeito ele não está mais apenas assistindo programas de TV que chega até ele, certo? E ele só recebe passivamente aquela informação. Hoje, principalmente com as redes sociais, você consome, obviamente, imagens, áudios, vídeos, por aí vai, só que você também produz imagens, áudios, vídeos e por aí vai, né? Existe essa tendência, uma multiplataforma, então informações que circulam por diversos meios, TV, redes sociais, blogs, então essa mesma informação tem abordagens, inclusive, diferentes. Você tem essa ideia de uma participação em redes, então a aprendizagem se dá em comunidades e redes colaborativas. Você tem aquele seu grupo social que partilha daquelas mesmas informações com vocês. E às vezes é isso que dificulta, inclusive, você ter a abertura a essa diferença, a esses sujeitos que pensam de uma forma diferente. E essas narrativas transmídias. Então, o mesmo tema explorado de diferentes formas em diferentes mídias. Todas essas características aqui dessa cultura da convergência também possibilita com que nós pensamos em potencialidades, em possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem. Eu fiz aqui uma estruturaçãozinha, pessoal, sobre essas diferentes gerações. Porque tudo isso, como eu falei para vocês, está convivendo nesse mesmo contexto, está existindo nesse mesmo contexto. Então, tem professores ali da geração X, nascido, né, entre 1965 e 1980, que tiveram uma formação tradicional, e que estão justamente nesse processo de adaptação digital. Talvez esse sujeito tenha uma outra percepção da educação, não consiga, por exemplo, se relacionar tão bem com essa ideia das multiplataformas, ele talvez espere receber mais passivamente essa informação, porque inclusive ele é de uma geração que recebia essas informações de forma passiva, né? Ali com o rádio, com a televisão. Hoje o nosso aluno não recebe mais essa informação de forma passiva, porque ele também é produtor. Então, esse professor que talvez pense que essa informação precisa ser transmitida de forma passiva, precisa repensar isso, né? A geração Y, Millennials, ali de 1981 a 96, então professores e alunos com uma maior familiaridade com a internet e redes sociais, mas não são pessoas que necessariamente nasceram dentro desse contexto das multiplataformas, dessas multilinguagens, mas são sujeitos que aprenderam, eu estou aqui incluído nesse grupo, mas são sujeitos que aprenderam a lidar com essas multiplataformas.
Então, tanto talvez tenha essa concepção de uma informação mais passiva, quanto de uma construção mais ativa do conhecimento. A geração Z, então de 1997 até 2010, alunos nativos digitais, acostumados com uma comunicação rápida, multimodal. Então, aquele sujeito da geração X ou talvez da geração Y tem uma maior facilidade ali em ler textos, ele tem uma relação com o tempo diferente, porque ele vivenciou esse tempo de uma maneira diferente. Já agora esse sujeito da geração Z, ou então da geração Alpha, que é de 2010 em diante, talvez nós tenhamos muitos alunos aqui da geração Alpha, certo? Porque eles nasceram já nesse contexto da fluidez, eles já nasceram com esses dispositivos digitais, e essa relação temporal para eles é muito diferente, por exemplo, da geração X. Então eles têm muito mais dificuldade de concentração, eles não têm essa mesma atenção, eles não têm os mesmos interesses. O que significa? Que o X está certo, o alfa está errado, que o Y ou o Z está certo, que um está errado? Não. São formas diferentes de se pensar a maneira de se viver, a relação com o tempo, com o espaço, com a cultura, com os sistemas, com as aprendizagens. O que a gente precisa pensar a partir dessa cultura da convergência agora na educação? Essas diferentes perspectivas elas podem coexistir. Essa é a ideia de uma convergência. E talvez esse professor lá da geração X possa aprender com a geração alfa. Da mesma forma que esse sujeito da geração alfa também pode aprender com a geração X. Então, quando a gente pensa nessa cultura da convergência na educação, é pensar o seguinte: primeiro ponto, não vou endeusar nenhum sistema, nenhum método, nenhum tradicional, nenhum novo, etc. Eu vou olhar de uma forma crítica, eu vou pensar primeiro o que funciona, o que é eficaz, o que é significativo dentro desse contexto, certo? E eu posso mesclar uma referência com a outra. Eu posso mesclar uma relação temporal com a outra. Então, não é porque esse sujeito tem uma formação mais tradicional que uma formação mais tradicional não vai funcionar hoje. Porque pode funcionar. E às vezes é necessário que se tenha esse retorno. Da mesma forma que esse professor ele também não pode ficar parado no tempo. Então achar que só aquilo que ele aprendeu que é o suficiente, porque esse sujeito ele também pode aprender e também pode se transformar. Então quando a gente pensa nessa cultura da convergência, convergência de sujeitos, múltiplas dinâmicas, multiplataforma, múltiplos olhares, múltiplos tempos coexistindo nesse mesmo espaço. E o que é importante da gente aprender aqui? O que é importante e significativo. Então, tem desafios de choque de geração de diferentes formas de aprender? Temos desafios, né? Temos desafios relacionados à necessidade de atualização pedagógica dos docentes? Temos, porque talvez esse sujeito ele não pense que precisa se atualizar, mas precisa. Temos também ali uma ideia de sobrecarga de informação, principalmente dessas novas gerações? Também. Temos dificuldades nesse sentido de desigualdade no acesso às tecnologias, quem é que consegue acessar? Uma falta de alfabetização midiática e digital, porque aqui é importante, não é porque aquele sujeito da geração alfa nasceu nesse mundo tecnológico que ele sabe usar a tecnologia, que ele sabe aproveitar essa ferramenta. Por isso que esse contato de diferentes gerações ele é tão significativo. Porque é justamente esse contato com diferentes formas, essa convergência de diferentes culturas, que possibilita a gente, primeiro, desnaturalizar tendências que nós tendemos a naturalizar. Então, sempre foi assim o processo pedagógico. Ou os jovens, não, eu não vou ler, eu não vou parar. Então, esse contato com diferentes referências, esse contato com diferentes gerações é importante. O sujeito mais jovem precisa conviver com o sujeito mais velho, que precisa conviver com o sujeito mais jovem. Porque cada um vai ter algo a contribuir, certo? Pensando justamente nesse estímulo, esse trabalho colaborativo, essa ampliação desse repertório cultural de informação, essa aprendizagem que se dá de múltiplas linguagens, esse desenvolvimento de um pensamento crítico, da autoria, da autonomia desse sujeito. Quando eu coloco diferentes perspectivas, diferentes formas de se pensar, diferentes maneiras de se conceber o tempo, diferentes formas de se conceber técnicas de ensino,
eu começo primeiro a desnaturalizar aquilo que foi naturalizado, eu começo a construir um repertório mais amplo de possibilidades, eu começo a ter mais referências para minha atuação. Ótimo. Sou um sujeito da geração Z, sou um sujeito da geração Y, sou um sujeito da geração Z, e eu posso aprender com cada uma dessas gerações, porque cada uma delas vai ter algo para contribuir. E é justamente esse pensamento da diferença, essa convergência da diferença no processo de ensino e aprendizagem que é importante. Existe algo aqui que eu acho fundamental. Tem muita gente que pensa que professor tem data de validade. Então, esse professor agora ele tem 50 anos, esse professor tem 40 anos, tem 60 anos, então esse professor já não é mais bem visto, não é requerido, porque ele não vai conseguir se conectar com o seu aluno que tem 15, que tem 10, que tem 5, etc. Não. Eu preciso ter esse contato com diferentes gerações para que essa nova geração perceba que existem outras formas de pensar e para que essa geração também perceba que existem outras formas de pensar. Então, é potencializar essas diferenças, esses pensamentos diferentes, na convergência de uma outra educação. E aí, isso faz com que a gente repense os nossos métodos. Nem tudo que aquilo que é tradicional é ruim, nem tudo aquilo que é tecnológico é ruim, mas o que é realmente significativo para a gente. Pois muito bem, pessoal. Essa foi uma aula muito mais teórica, né? Até porque ela está sendo assíncrona. Eu estou gravando, eu estou conversando aqui com vocês, mas eu estou nesse momento sozinho, né? Se é que é possível a gente pensar essa ideia de isolamento, de solidão. Eu espero vocês na próxima semana, porque daí eu gostaria que vocês trouxessem para mim essas reflexões sobre essa cultura da convergência, sobre esse contato com diferentes gerações, às vezes na casa de vocês mesmo, sobre como que isso pode ser uma potencialidade para a educação. Porque daí a gente vai começar agora a tecer ali considerações dentro de métodos de ensino mesmo. E esses métodos que se dão nessa relação de convergência, que se dão nessa relação. Relação é uma palavra muito chave aqui para a gente pensar a educação na contemporaneidade, para uma educação principalmente ligada à transformação social. Então, um grande beijo, um grande abraço para vocês, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.